Hoje, a Igreja Batista de Itacolomi, no município de São Fidélis, estará comemorando os seus 95 anos de organização. E é com muita alegria que nós vamos iniciar esse culto de louvor a Deus, de gratidão a Deus, engrandecendo o nome de Deus pelos 95 anos de sua organização. Está conosco, neste momento, a irmã Cíntia Stelete, minha querida filha da Igreja de Campos, aí BPC. E é com muita alegria que nós vamos ouvi-la e convido a todos para adorarmos a Deus, louvando a Deus através deste belíssimo hino que ela irá apresentar. Queridos, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja contigo. Vamos juntos adorar o Senhor, engrandecer por tudo que Ele tem feito em todos esses anos, na Igreja Batista de Itacolomi, mas na sua vida, e o que Ele tem feito hoje por nós. Amém? Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar de tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso, quando Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vem presentear-me eternamente, hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos.
quando o Senhor Jesus Cristo se referiu à sua igreja, dizendo que ele a edificaria e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, o Senhor Jesus deixou claro que as forças do mal procuraria enfraquecer, desviar e destruir a igreja desde as suas origens, através dos tempos e nos dias presentes. Essas forças malignas, queridos amigos, elas atuam no mundo exatamente para desfigurar Deus, levando as pessoas a pensarem em Deus através da sua imaginação e das suas ideias, em vez de descobri-lo pelo estudo da revelação registrada na Bíblia. Essas forças malignas, queridos, elas procuram deturpar os cultos, transformando-os em espetáculos a fim de divertir e agradar os participantes. Essas forças malignas, através dos tempos, atuam para desviar a igreja da sua natureza, da sua identidade bíblica e da sua verdadeira missão no mundo. E em quarto e último lugar, essas forças malignas, queridos, elas atuam no mundo para desestabilizar a credibilidade da Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, quase meio século, pregando a bendita palavra de Deus, nós estamos dando sempre ênfase à Bíblia, a palavra de Deus, que edifica, que abençoa a vida humana e o mundo. Aliás, nossas bênçãos, elas provêm de Deus, e diz a Bíblia: e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. No ano passado, nós recebemos em nossa igreja o respeitável ministro do Evangelho, pastor Mar Luiz Stelete. Hoje, pela graça e pela bondade de Deus, e em função da soberania do nosso grandioso Deus, está conosco e vai nos falar hoje, nos 95 anos de organização da nossa igreja, o respeitável ministro do Evangelho, homem de Deus, pastor Jailton Lima, pastor querido da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Com certeza, Deus estará falando ao meu coração neste momento. Com certeza, Deus estará falando ao seu coração neste momento. E enquanto então nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos estar reverentes em espírito de oração, vamos falar, vamos ouvir a voz de Deus na instrumentalidade do pastor Jailton Lima, da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Enquanto Deus vai nos transmitir a sua bendita palavra através deste ministro de Cristo, vamos ouvi-lo com reverência e com atenção. Ouçamos, pois, pastor Jailton Lima. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. É com grande alegria que participo desse momento histórico, momento de adoração a Deus, momento de gratidão pelo transcurso de mais um ano de organização eclesiástica da Igreja Batista em Itacolomi, agora completando 95 anos de abençoada existência, igreja fundada no dia 7 de setembro de 1925. Quero agradecer ao pastor Arnaldo o gentil e abençoador convite para participar desse momento tão especial. Quero, em nome da primeira igreja presbiteriana de Vitória, transmitir o nosso abraço, enviar as nossas congratulações, e a nossa súplica é que Deus abençoe rica e poderosamente a Igreja Batista em Itacolomi, uma agência que anuncia no poder do Espírito Santo de Deus o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A meditação encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo de número 17. Eu convido você à leitura do capítulo 17 do Evangelho de João. Diz a Escritura: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Eu quero meditar com os meus irmãos acerca da mais importante oração intercessória da história, conhecida também como a oração sacerdotal. Antes de adentrar nos preciosos ensinos do capítulo de número 17, eu queria fazer com os meus irmãos uma rápida recapitulação a respeito da estrutura do Evangelho de João. Nós podemos dividir o Evangelho em dois grandes blocos. O primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo de número 12. O segundo grande bloco, do capítulo 13 até o capítulo de número 21. No primeiro bloco, nós temos a apresentação acerca da pessoa e da obra de Cristo, e em seguida o seu ministério público, o seu ministério geral, o seu ministério de relacionamento com as mais diversas pessoas. A partir do capítulo de número 13, nós temos um bloco que nos fala a respeito do relacionamento dele com os seus discípulos, e logo em seguida
uma outra parte no segundo bloco, nos falando sobre a traição, sobre a prisão, sobre o julgamento, sua crucificação, morte e ressurreição. No primeiro bloco, no capítulo 1, João, o apóstolo, vai nos dizer a respeito da divindade de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João vai acentuar ao longo de todo o Evangelho que Jesus é da mesma substância que o Pai. Mas João também vai nos dizer que Jesus assumiu a nossa natureza. O verso 14 do capítulo 1 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Então João nos apresenta as duas naturezas de Cristo. Ele é tanto divino quanto humano. Duas naturezas em uma só pessoa. Ainda no capítulo 1, João Batista, o precursor, vai nos falar sobre a obra do Redentor. E ele assim vai se expressar sobre Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João nos mostra que Jesus Cristo assumiu a nossa natureza para, na cruz do Calvário, receber o castigo que nos era devido, o castigo que nos era imposto por conta dos nossos pecados e transgressões. Cristo assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos usufruir da justificação que Ele nos proporcionou. Após a apresentação do capítulo 1, o que nós temos do capítulo de número 2 até o capítulo de número 12 é o ministério público de Jesus. No capítulo de número 2, nós temos Jesus em Caná da Galileia, naquela celebração, naquele casamento onde ele transforma água em vinho, mostrando ali por meio do seu primeiro milagre o seu poder em transformar toda e qualquer situação. Não existe situação adversa que o Filho de Deus não possa transformar. No capítulo de número 3, temos o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus alerta Nicodemos a respeito da importância, da necessidade de nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É necessário que haja uma conversão, é necessário que haja regeneração, é necessário que haja novo nascimento. Quem não nascer de novo, certamente haverá de se arrepender de um dia ter nascido. No capítulo 4, temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali ele mostra àquela mulher a sua real necessidade. Não a água física, e sim a água da vida, que ele, Jesus, podia lhe ofertar. Ele é aquele que pode tirar a mais profunda sede de qualquer alma. No capítulo de número 5, nós temos Jesus no tanque de Betesda. E ali ele cura um paralítico que estava enfermo há 38 anos. E a cura daquele paralítico aponta para o poder de Jesus sobre o tempo. Jesus é Senhor do tempo, o tempo se curva diante do nosso Redentor. Não existe demanda que se arraste ao longo dos anos, que não possa ser por Ele resolvida. Por isso tenha fé em Cristo, deposite nele a sua confiança e espere o mover da sua mão, porque certamente Ele pode todas as coisas. No capítulo de número 6, nós temos a multiplicação dos pães, mostrando então o poder de Jesus em atender e suprir a necessidade material das pessoas. Mas certamente o objetivo daquele milagre era apontar para algo muito mais profundo, algo muito mais sério, algo muito mais sublime. Ou seja, Jesus, ele é o pão da vida, e ele pode então satisfazer a maior necessidade que o homem tem, que é relacionar-se com Deus. E por meio de Cristo o homem é com Deus reconciliado. No capítulo 7 temos Jesus em Jerusalém em uma grande festa, e ali ele declara de forma abundante que quem tem sede deve chegar-se a ele, quem tem sede deve aproximar-se dele. Ele é sim a água viva, a água que traz vida, a água que nos leva, nos conduz para a vida eterna, extirpando, extinguindo todo o deserto, toda a sequidão, todo aspecto de morte, porque a água é símbolo de vida. No capítulo de número 8, nós temos um grande embate entre o Senhor Jesus e a liderança do judaísmo. E Jesus afirma categoricamente ali ser a luz do mundo. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. No capítulo 10, ele afirma para aquela grande audiência que ele é a porta, que ele é o bom pastor. No capítulo 11,
ele vai ressuscitar a Lázaro, mostrando que ele é o Senhor da vida, que a morte foi por ele subjugada, que a morte não tem domínio sobre aqueles que servem, que seguem, que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 12 nós temos a sua entrada triunfal em Jerusalém. Aí temos o primeiro grande bloco do Evangelho de João. No segundo grande bloco, na primeira parte, nós temos uma situação que contrasta com a segunda parte do primeiro bloco. Se a segunda parte do primeiro bloco era o ministério geral, amplo do Senhor Jesus, agora na primeira parte do segundo bloco, nós temos o ministério restrito, particular do Senhor Jesus. E ele ocorreu, segundo o registro de João, em um cenáculo. Nós temos ali no cenáculo o Senhor Jesus e os seus discípulos. E no capítulo 13, o Senhor Jesus vai ensinar aos seus discípulos acerca da importância da humildade, que ele, como Senhor, estava a serviço e, portanto, os seus discípulos deveriam imitá-lo. No capítulo 14, ele vai confortar os seus discípulos, dizendo que não há o que temer. Os seus discípulos não deveriam deixar que o coração fosse tomado por apreensões, por suspeitas, pela ansiedade. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No capítulo de número 15, Jesus vai falar aos seus discípulos acerca da importância de que eles permaneçam conectados nele, pois Jesus Cristo é a videira verdadeira. Quem está conectado em Cristo dá frutos. Quem não está conectado com Cristo ou em Cristo deve ser colocado à margem. Portanto, todo aquele que pertence a Cristo frutifica. No capítulo de número 16, ele vai falar a respeito do Consolador, daquele que haveria de conduzi-los durante a partida até o seu retorno glorioso. O Senhor Jesus estava consciente de que ele partiria, que ele retornaria para o Pai. Os discípulos não ficariam abandonados, não ficariam a ermo. Os discípulos não ficariam sem direção. O Espírito do Senhor estaria a guiá-los. Então eu chamo a sua preciosa atenção para um detalhe muito importante. Nos capítulos 13, 14, 15 e 16, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos a respeito de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus e de como eles deveriam obedecer à agenda proposta pelo próprio Pai. No capítulo 17 há uma mudança. Agora, no capítulo 17, o Senhor Jesus não fala aos seus discípulos acerca da vontade de Deus. Antes, ele fala a Deus acerca das necessidades dos seus discípulos. E é aqui que eu quero me concentrar, revisando com os meus irmãos que os capítulos 18, 19, 20 e 21, que formam o segundo bloco da segunda grande seção do Evangelho, tratam da traição, da prisão, do julgamento, da morte e da ressurreição do nosso glorioso Redentor. Chamo sua preciosa atenção para o que temos aqui no capítulo de número 17. Eu disse que creio ser aqui a mais importante oração intercessória da história. Ao longo da história bíblica, nós temos o registro de várias orações intercessórias. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra para que Deus não destruísse totalmente aquelas cidades, poupando os justos. Abraão esteve intercedendo diante de Deus por pessoas que nem sequer ele conhecia. Nós temos um outro exemplo a respeito de oração intercessória. Moisés, o grande legislador, intercedendo diante de Deus em favor do seu povo. Certamente um povo desobediente, certamente um povo marcado por quedas, certamente um povo muitas vezes obstinado e idólatra. Que Moisés intercedeu em favor deste povo, que Deus tivesse misericórdia e não destruísse o povo por conta dos seus pecados. Nós temos um outro exemplo, Davi, o grande e maior rei de Israel, orando, intercedendo em favor do seu filho, pedindo a Deus a sua misericórdia sobre o seu filho. Nós temos o exemplo de Abraão, o pai da fé, de Moisés, o grande legislador, de Davi, o grande rei. Mas nem Moisés, nem Abraão e nem Davi podem ser comparados ao autor desta oração. E eu digo que esta é a maior oração intercessória justamente por conta do seu autor. E quem é o autor da oração intercessória registrada no capítulo 17 de João?
O texto nos mostra, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, nós temos aqui uma oração feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não é uma criatura, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é o mais especial ser angelical, ele é aquele que criou todos os anjos e todos os anjos o adoram. Sim, nós temos aqui o Filho de Deus, como disse João no início do seu evangelho, da mesma substância, da mesma essência que o Pai, ele é divino. E nós temos aqui o Filho de Deus rogando ao Pai em favor dos seus discípulos, em favor do seu povo, em seu favor e em meu favor. Certamente que não temos um maior intercessor senão o Filho de Deus. Nós temos aqui uma descrição muito importante em Colossenses a respeito da pessoa bendita de Cristo Jesus. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos fala a respeito de Cristo. Veja o que ele nos diz. Este, referindo-se a Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E agora, chegando no capítulo 2 da mesma epístola, nós temos algo muito importante no versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Chegamos na epístola aos Hebreus e temos mais uma apresentação a respeito de Jesus Cristo. Veja o capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Sim, o nosso intercessor é o Filho de Deus, Jesus Cristo. O nosso intercessor é aquele que, tendo a nossa natureza, também possui a mesma natureza do Pai. Quando o texto de Colossenses diz que ele é o primogênito, não podemos ter aqui a ideia de que ele foi o primeiro a ser criado. A ideia de Paulo, ao referir-se a Cristo como sendo o primogênito, significa o mesmo que foi exposto na epístola aos Hebreus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o herdeiro direto do Pai. Portanto, nós temos como intercessor Jesus Cristo, Filho de Deus. Se alegre, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é o seu bendito e glorioso intercessor. Ele é maior do que Abraão, o pai da fé. Ele é maior do que Moisés, o grande legislador. Ele é maior do que Davi, o grande rei. Ele é o Filho de Deus. Mas nós temos uma outra razão para entender que aqui temos a mais importante oração intercessória da história, por conta do seu conteúdo. O que apresenta-nos a oração feita por Jesus Cristo a Deus o Pai? Acerca de quais assuntos o Senhor Jesus orou, rogou em nosso favor? Eu gostaria de destacar o primeiro assunto pleiteado pelo santo e bendito intercessor. Aqui está o versículo de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus pediu ao Pai que santificasse os seus, que santificasse o seu povo, que santificasse a sua herança, que santificasse a sua igreja. O desejo de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos santos.
A santificação é algo vital para a vida da igreja. Todo aquele que foi salvo por Cristo vive em santificação, caminha na santificação. Ninguém que experimentou a santificação, ninguém que experimentou a salvação pode desprezar a santificação. Precisa experimentar salvação, santificação e certamente haverá de experimentar a glorificação. Não há um caminho entre a salvação e a glorificação sem que passe pela santificação. Nós não vivemos a santificação para sermos salvos. Antes, nós vivemos a santificação porque somos salvos. A nossa salvação nos foi dada graciosamente por Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. E ela é, portanto, a raiz. Porém, os frutos desta salvação é a santificação. Onde há a raiz, salvação, há o fruto, santificação. Veja que o autor aos Hebreus nos diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém haverá de contemplar a face do nosso Redentor. Sim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o pedido inicial de Jesus é que o povo de Deus seja um povo santo. Como você tem caminhado na presença de Deus? Qual tem sido o impacto da santificação produzida pelo Espírito na sua vida? Como você tem se relacionado com as coisas celestiais? Eu sei que nos dias atuais a palavra santificação está bem desgastada. Para muitas pessoas, santificação cheira a naftalina. Para muitas pessoas, santificação cheira a mofo. Para muitas pessoas, santificação tem a ver com legalismo, com proibição. Não, santificação tem a ver com a obra extraordinária do Espírito de Deus na nossa vida para que nós venhamos seguir os passos de Jesus Cristo, para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter do Redentor. O trabalho do Espírito de Deus é nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. Quem não quer se tornar parecido com Cristo não tem por que almejar a vida eterna nos céus. Sim, Jesus Cristo pede que o seu povo seja um povo santo. Eu chamo a sua preciosa atenção porque o Senhor Jesus não pediu que o seu povo experimentasse poder temporal. Ele não pediu a Deus, o Pai, que desse aos seus discípulos poder temporal. Domínio sobre judeus, domínio sobre os romanos. Não, ele não pede poder. Hoje muitas pessoas querem o poder temporal, querem ter domínio sobre pessoas, sobre lugares, sobre situações. O Senhor Jesus não pediu ao Pai que concedesse poder temporal aos seus discípulos. O Senhor Jesus não pediu ao Pai que concedesse fama aos seus discípulos, que eles fossem reconhecidos, aclamados, aplaudidos. Não, ele não pediu. Hoje muitas pessoas buscam desesperadamente a fama, o reconhecimento, o aplauso, a popularidade. Ele não pediu que o seu povo tivesse, então, fama. Ele não pediu bens materiais. Hoje as pessoas estão como que se autodestruindo para ter bens, para ter uma boa conta corrente, para ter patrimônio, estão desprezando a família, estão desprezando a comunhão com Deus, estão buscando desesperadamente arrumar e guardar bens materiais. O Senhor Jesus não pede que o seu povo, que os seus apóstolos, que os seus discípulos, que a sua igreja seja rica materialmente. Mas ele pede a Deus o Pai que a sua igreja, que o seu povo seja um povo santo. Veja que a santificação é mais importante do que o poder. Veja que a santificação é mais importante que a fama. Veja que a santificação é mais importante que o dinheiro. Naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, muitos, absolutamente muitos, que foram dominados, que não exerceram nenhum poder terreno, estarão na bem-aventurança eterna. Muitos que passaram a vida no anonimato estarão na bem-aventurança eterna. Muitos que experimentaram a pobreza, a privação, estarão na bem-aventurança eterna. Mas na bem-aventurança eterna não haverá de se encontrar ninguém que não tenha experimentado a santificação, porque a santificação é consequência da salvação, e sem santificação ninguém verá o Senhor.
Portanto, o conteúdo da oração mostra a sua importância. Cristo pede que o seu povo seja um povo santo, que o caráter do seu povo seja um caráter segundo o seu caráter. E é assim que nós devemos prosseguir. Mas há um outro pedido aqui da parte do nosso bendito e glorioso Redentor. Veja que ele vai pedir que o seu povo seja um povo unido, seja um povo aperfeiçoado em unidade. Diz o versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade é algo vital para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. A unidade não tem nada a ver com uniformidade. Somos pessoas diferentes, de famílias diferentes, nascidos em lugares distintos e com costumes e culturas diferentes. Porém, tudo isso está subjugado a um princípio maior, que é o princípio do nosso vínculo fraterno, que é o princípio da comunhão fraternal. Diz o credo apostólico que a comunhão dos santos é algo vital para a vida da igreja. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio que os remidos do Senhor caminham juntos, caminham irmanados, caminham unidos, superando diferenças, superando obstáculos, superando barreiras. Não são povos, mas um único povo. Não são igrejas, é uma única igreja, é a comunidade dos remidos. Portanto, a união fraternal é vital no seio da igreja. É importante lembrar que antes da ceia, os discípulos estavam disputando e brigando para saber quem era o maior, quais eram os maiores, quem teria os melhores lugares. E o Senhor Jesus mostra então que maior é quem serve, que eles não deveriam estar disputando títulos, eles não deveriam estar disputando posições, eles não deveriam estar brigando entre si, eles deveriam permanecer unidos. E é assim que nós devemos caminhar na fé. Sim, queridos irmãos da Igreja Batista em Itacolomi, vocês devem permanecer unidos, vocês devem permanecer coesos, vocês devem permanecer debaixo da direção do Espírito do Senhor, caminhando em unidade, aprendendo a perdoar as falhas uns dos outros, aprendendo a estender e a externar o perdão, que é o elemento de reconciliação quando você for ofendido. É muito triste quando nós temos pessoas participando do mesmo culto, procedendo à leitura dos mesmos textos bíblicos, cantando os mesmos cânticos, os mesmos hinos, achegando-se à mesa do Senhor. E quando acaba aquela celebração, as pessoas precisam procurar caminhos ou saídas alternativas, simplesmente porque elas não se falam, simplesmente porque elas não usufruem de comunhão. É preciso romper com isso, porque isso não corresponde ao ideal de Cristo para a sua igreja. A igreja precisa caminhar unida. Portanto, aquele que está ao seu lado, aquele que está congregando com você, aquele que está cultuando com você, é tão importante quanto você. Não há ninguém desnecessário. O Senhor Jesus Cristo pede que a sua igreja caminhe de forma unida. E o desafio é que você possa viver em união. Esta união não é com o sacrifício da verdade. Não devemos sacrificar a verdade para que possamos estar juntos. A verdade tem prioridade. Esta união ela é fruto do sacrifício da nossa vaidade, porque muito dos nossos desentendimentos, muito das nossas questões não tem nada a ver com a verdade, tem a ver com as nossas vaidades. Portanto, sacrifique a vaidade para viver e caminhar em unidade. Mas há um terceiro elemento aqui dentro do conteúdo desta oração. Veja o que diz o versículo de número 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus pede que a sua igreja seja uma igreja que caminhe em santificação. O Senhor Jesus pede que a sua igreja caminhe em unidade. E o Senhor Jesus pede aqui que a sua igreja tenha consciência de que ela é uma igreja que está aqui temporariamente, que esta igreja não é uma igreja que tem os seus vínculos permanentes aqui. Nós somos
passageiros, nós somos peregrinos, nós temos que ter o nosso olhar voltado para o céu. O Senhor Jesus está pedindo a Deus que os seus discípulos sejam reunidos o mais rápido possível a Ele. É isso mesmo que você está entendendo. No bom português, o Senhor Jesus está pedindo que eu e você sejamos promovidos à glória celestial. Olha o que Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muito materialismo, de muito secularismo. As pessoas estão frequentando as igrejas para que tenham os seus desejos atendidos. As pessoas estão buscando a Deus para que elas possam ser servidas por Deus. As pessoas estão buscando a Deus para que elas possam ser satisfeitas. Não é por estas razões que nós devemos buscar a Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós devemos buscá-lo porque Ele é o nosso bendito e glorioso Salvador. Nós devemos buscá-lo porque é por meio dele que somos reconciliados com Deus. Nós devemos buscá-lo porque por meio de Cristo, ao recebê-lo como Salvador, nós somos habitados pelo Espírito que nos santifica, que nos conduz no caminho da santificação, que nos conduz no caminho do céu. O Senhor Jesus está pedindo que os seus discípulos sejam menos materialistas, menos pautados pela secularização e tendo os olhos voltados para os céus. Nós precisamos ter os nossos pés na terra. Sim, não é pecado nenhum ter os pés no chão, mas é pecado quando nós tiramos os nossos olhos dos céus. Quando nós perdemos a esperança escatológica, quando nós nos esquecemos que nós somos peregrinos, quando nós esquecemos que o nosso tempo aqui vai se findando e que a nossa trajetória é rumo aos céus. O apóstolo Paulo disse: a nossa pátria está nos céus. Sim, meus queridos irmãos, esta é a mais importante oração intercessória da história, não somente por conta do seu autor, mas também por conta do seu conteúdo. Um conteúdo que pede santificação, que pede unidade e que pede uma consciência da nossa transitoriedade, preparando-nos assim para o céu. Finalizo com o último ponto. Esta é a mais importante oração intercessória da história, por conta do seu autor, por conta do seu conteúdo e por conta da sua duração, por conta do seu alcance. Quando nós adquirimos um produto, nós nos preocupamos em observar o prazo de validade. Quando você vai ao supermercado e pega um enlatado e pega um outro produto qualquer, a sua preocupação é ver se o produto está no prazo de validade, porque, ao contrário, pode lhe fazer muito mal. A oração apresentada pelo Senhor Jesus, ela não tem prazo de validade. A oração que Abraão fez era específica. Era uma oração em favor de Sodoma e Gomorra. Ela tinha um tempo, ela estava conectada a um período da história. A oração que Moisés fez em favor do seu povo era uma oração também direcionada a uma circunstância própria, a uma circunstância singular, estava restrito àquele contexto do povo de Israel. A oração de Davi, o grande rei, era em favor do seu filho. Mas esta oração não tem prazo de validade. Veja o que diz o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo pediu em favor dos seus apóstolos que estavam ali naquela noite e em favor de todo o seu povo até que ele retorne. Portanto, esta oração é válida para os nossos dias, é válida para a minha vida, é válida para a sua vida, é válida para a igreja do Senhor. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a oração intercessória, a oração sacerdotal, ela estará vigente. Alegre o seu coração, tenha entusiasmo quanto à carreira cristã, pois o Filho de Deus continua diante da face do Pai, rogando em seu favor. Pode ser que os pastores se esqueçam de orar por você, pode ser que os seus irmãos na fé se esqueçam de orar por você, pode ser que os seus familiares se esqueçam de orar por você, mas Jesus Cristo continua diante do trono da graça, rogando e intercedendo por sua vida. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está a ermo. O Filho de Deus está ao seu lado diante do trono da graça, rogando para que Deus continue santificando a sua vida, lhe dando graça na união da igreja, dando ao seu coração a percepção das coisas eternas e celestiais, não permitindo que você fique encantado com as coisas transitórias. Esta oração continua viva e válida. Parabéns, querida Igreja Batista em Itacolomi.
95 anos de existência. Que Deus seja servido em continuar abençoando aos irmãos, dando aos irmãos graça na santificação, dando aos irmãos graça na vida em união, dando aos irmãos graça quanto à percepção de que são peregrinos, de que são passageiros, de que estão caminhando em direção aos céus. Que Deus os abençoe e os fortaleça no ministério da pregação do Evangelho, do anúncio das boas novas, da mais importante de todas as notícias que homens e mulheres de qualquer condição eles precisam ouvir: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus Cristo, o Redentor. Jesus Cristo, o amado do Pai, que nos é oferecido para a nossa redenção. Pastor Arnaldo, Deus o abençoe rica e poderosamente. Guarde a igreja, guarde os líderes, guarde o povo, e que a igreja continue refletindo a luz de Cristo e ele seja glorificado em todo o tempo. Eu gostaria de finalizar orando por meus irmãos e pedindo a Deus a sua bênção. Oremos ao Senhor nesse instante. Bendito Deus, pedimos a tua bênção sobre o teu povo, da Igreja Batista em Itacolomi. Guarda-os, ó Pai, protege-os, sustenta-os. Que o teu povo seja identificado como um povo santo. Que o teu povo ali seja identificado como um povo unido, coeso, irmanado. Que o teu povo ali seja identificado como um povo que caminha rumo a Jerusalém celestial. Um povo, ó Deus, que é desapegado das questões materiais, que tem os pés no chão, que age com responsabilidade, mas um povo que tem os olhos voltados para o céu, para a vida eterna, para a eternidade com Cristo. Senhor, abençoe a liderança, e em particular o pastor Arnaldo, no pastoreio, no cuidado do teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, assim oramos, gratos por 95 anos de abençoada existência. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amados irmãos, Deus os abençoe, feliz aniversário, Deus vos guarde. Amém. Foi com muita alegria que nós ouvimos a mensagem de Deus através do pastor Jailton Lima, pastor querido da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Naturalmente que Deus edificou os nossos corações, a sua vida e a sua família e a nossa igreja através da sua bendita palavra. Nós queremos agradecer a todos a atenção, na certeza de que Deus continuará abençoando a nossa vida espiritual através desta maravilhosa mensagem que acabamos de ouvir. Ouçamos mais um número musical através da irmã Cíntia Stelete. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, queridos. Convido a todos para encurvar as suas frontes, aonde quer que se encontre neste momento, no seu lar, ou no carro, aonde você estiver. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus o culto, a presença do pastor Jailton e a mensagem que nós ouvimos nesta ocasião. Oremos, pois. Nosso Deus e nosso querido Pai Celeste, agradecemos-te neste momento de 95 anos da Igreja Batista de Itacolomi. Agradecemos-te, ó Deus, as bênçãos
que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja nesses 95 anos de existência. E agora te pedimos encarecidamente as tuas bênçãos para cada pessoa que ouviu, que recebeu a tua palavra nesta ocasião. Continua abençoando os nossos corações e as nossas vidas. E abençoa, ó Deus, a vida preciosa do pastor Jailton Lima, a sua bendita palavra trazida ao nosso coração nesta ocasião. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e agora que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações, ó Deus, do teu divino Espírito, sejam com teu povo, hoje e para todo sempre. Amém.